Paz, alegria, meu irmão, minha irmã. O tema de hoje é um tema muito difícil para nós. Para nossa reflexão, é um tema que mexe muito com a gente, porque vai mexer com um pecado que é como uma mancha em nós que às vezes é muito difícil de tirar. Vamos meditar no Evangelho de hoje. Fica até o final e aí curte, deixa teu comentário, compartilha para que possamos propagar juntos a palavra de Deus. O Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 6, versículos de 39 a 42. Disse-lhes ainda uma parábola. Pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos num buraco? Não existe discípulo superior ao mestre. Todo discípulo perfeito deverá ser como o mestre. Porque olhas o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu? Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando não vês a trave em teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho de teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a parábola ela é muito clara para nós. Todo mundo ouvindo esta parábola que Jesus contou já entende de cara. Mas nós estamos aqui num contexto, na comunidade de Lucas, aqueles cristãos, os primeiros cristãos, eles também viviam essa realidade. Mesmo lá no início do cristianismo, quando a mensagem do Evangelho estava muito pura ainda, a mensagem do Evangelho estava muito viva, mesmo assim as comunidades cristãs haviam esse pecado. Pessoas que viviam uma coisa que não condizia com aquilo que era de acordo com o Evangelho, não era coerente com o Evangelho. Havia isso desde o início e isso se alastra até hoje. E é interessante que, se nós formos olhar bem fundo para nós mesmos, nós vamos ver que existe muita hipocrisia dentro de nós. Estou falando de todos nós. E nós precisamos começar a ter um coração muito transparente para poder lidar com isso. Vou citar alguns exemplos aqui para você ver que até nas nossas orações a hipocrisia ela toma conta, às vezes sem a gente perceber. Quantas pessoas, por exemplo, não oram todos os dias pedindo de Deus sabedoria? Pessoas que dizem: Senhor, me dá sabedoria porque eu preciso lidar com tais situações. E aí pedem nas suas orações sabedoria. Mas pessoas pedem sabedoria, mas não buscam a palavra, não meditam a palavra de Deus. Pedem sabedoria, mas perdem muito tempo em tantas coisas, entretenimentos, falando mal dos outros e fazendo tantas coisas. Perdem tempo demais e não se colocam em oração, não se colocam diante da palavra, que é a fonte de sabedoria. A palavra vai ficando de lado, vai ficando em segundo plano. Tem gente que pede, por exemplo, saúde. Tem gente que já acorda pedindo: Senhor, me dá saúde, mas lá na mesa do café da manhã tem uma tigela de manteiga e ela coloca um monte de manteiga no pão e entope as suas veias, mas ela está pedindo saúde. Na hora do almoço ela tem uma garrafa de refrigerante lá e ela toma refrigerante e passa mal tomando tanto refrigerante, mas ela pede saúde de Deus. Ela pede saúde de Deus, mas ela come mais a sobremesa do que o prato principal. E aí, colesterol alto e diabetes, tantas enfermidades, tantas doenças, mas ela está pedindo saúde, mas continua comendo porcaria. Isso é hipocrisia. A gente, às vezes, sem perceber, a gente vive essa hipocrisia. A gente pede para que o Senhor nos ajude nos nossos relacionamentos, mas a gente insiste em pegar no pé, insiste em tratar mal. Existe muita hipocrisia dentro de nós.
Então, nós somos cegos, muitas vezes, e às vezes cegos querendo guiar outros cegos. O que nós devemos fazer então, já que isso é um pecado tão alastrado, uma mancha, nós devemos focar em Jesus todos os dias. Tem que ter um esforço muito grande da nossa parte. Nós não vamos mudar da noite para o dia, o processo de conversão é longo. Mas cada vez que nós nos deparamos com o Evangelho, abre a nossa mente, nós refletimos, ele nos confronta. Todos nós somos confrontados pela palavra. Ela é como luz que vem para iluminar e tem áreas que estão nas trevas, então ela incomoda às vezes essa luz, dependendo se nós estamos na escuridão. A luz, quando se acende, incomoda, mas é um incômodo bom para nós acordarmos. E cada vez que a gente tem contato com a palavra, nós podemos nos tornar cristãos melhores, podemos refletir. E esse é um evangelho que nos ajuda muito na nossa reflexão. Ninguém escapa dessa hipocrisia. Nós temos, infelizmente, dentro de nós ainda até coisas que estão no inconsciente, que a gente nem percebe. Nós precisamos então olhar muito para Jesus, que era um homem puro, santo, e nele não havia hipocrisia, não havia falsidade. Olhemos para Cristo, sigamos a Cristo firmemente. Não vamos ser que nem aquela história daquele garotinho de 10 anos que chegou com os seus pais, e o garotinho de repente começa a gritar dizendo: pai, por favor, não tira o seu paletó. E aí o pai assustado: mas por que eu não posso tirar meu paletó? Aí o garotinho diz: porque quando o senhor tira o seu paletó, o senhor se transforma. Ou seja, na igreja era uma coisa, mas em casa era outra coisa. Deus não quer mudança de comportamento, Ele quer mudança de vida, de caráter. Porque o comportamento é muito fácil mudar. Na igreja é um, fora da igreja é outro. Com um grupo de pessoas é um comportamento, com outro grupo de pessoas é outro comportamento. Quando tem pessoas me vendo é um comportamento, quando eu estou sozinho é outro comportamento. Mas muitas vezes nós queremos ser moralistas, dar lição de moral aos outros, mas não conseguimos tirar a trave do próprio olho. E aí nós podemos cair nesse erro de ser cegos querendo guiar outros cegos. Peçamos ao Senhor então a graça da transparência, um coração puro, um coração que livre de todo mal. E um dos sintomas dessa hipocrisia, uma das principais características da hipocrisia é a fofoca. Se você se deparar com uma pessoa que chega falando mal de outro, criticando, e ela não tem coragem de falar para essa pessoa, mas fica por trás, comentando, falando, essa pessoa ela tem o pecado da hipocrisia. Se você gosta de falar mal dos outros, se você não sabe ser discreto quando você percebe algo, de ficar para você orar por aquela pessoa ou chegar pessoalmente com ela, mas fica comentando com os outros, isso é um sintoma grave de hipocrisia. A fofoca é sintoma de quem é característica principal de quem é hipócrita. Por isso nós devemos então aprender a abrir os olhos, tirar a trave dos olhos e fechar a boca, porque é um sintoma grave. Peçamos ao Senhor então a graça de sermos puros de coração, a graça de ter os olhos abertos, sermos curados da cegueira. Jesus é especialista em curar. Então Jesus cura, tira toda a cegueira do nosso interior, para que nós possamos enxergar bem, para também ajudar as pessoas, para poder guiar as pessoas. Que o Senhor nos ajude na nossa conversão, uma conversão que vem de dentro para fora. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe grandemente a sua vida.